A passagem que temos para hoje, que vamos refletir, se encontra em Números 25, 12 a 13. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O texto de hoje, a passagem de hoje, fala sobre Finéias, filho de Eleazar e neto do sumo sacerdote Arão. Ele foi um homem conhecido por Deus pelo seu zelo. Deus o estimou muito e por isso concedeu a ele essa promessa notável, por causa dessa atitude que ele teve. E como Finéias obteve este favor de Deus? O texto nos mostra de forma clara, numa linguagem clara, que diante de uma praga divina que estava tirando a vida de 24.000 israelitas, Finéias se interpôs e agiu rapidamente, extirpando o pecado que foi o motivo pelo qual esta praga se desencadeou. E vemos que ele, num ato impulsionado pelo seu zelo, ele executa adúlteros à vista de toda a congregação. Como em muitas outras passagens do Antigo Testamento, o comportamento violento não é algo recomendado em nenhum caso e não é do nosso agrado. O comportamento violento que Finéias teve não cabe ao povo de Deus hoje, especialmente quando a aprovação de Deus é reivindicada para isso. A atitude de Finéias nunca pode ser um incentivo para nós, quando lemos esse texto, um incentivo à vingança, à perseguição religiosa ou à vingança pública e legal. A vinda de Jesus, a sua proclamação do Evangelho, ampliaram nossa compreensão do pecado, da graça e do amor de Deus. Embora a igreja enfatize a pureza em todos os aspectos da vida e certamente não aprove ou incentive adultério ou outros atos pecaminosos, ela ensina que todos nós somos pecadores e devemos deixar o julgamento dos outros nas mãos de Deus. Só podemos exortar, repreender, corrigir, ensinar, guiar, perdoar, como Cristo perdoa a todos nós. Embora não aprovemos a atitude violenta de Finéias, no caso que estamos ressaltando aqui, é importante ressaltar que o princípio que o estimulou à ação é essencial para que desfrutemos das promessas do Senhor atualmente. Nesse ponto, especificamente, devemos imitá-lo. Nesse ponto, Finéias viu o problema do pecado na perspectiva de Deus e se preocupou com a preservação da glória de Deus. Como crentes, devemos ter zelo pelo nosso Deus. Devemos ter um forte desejo, e é esse o sentido
da palavra ser, um forte desejo caracterizado por entusiasmo e devoção pela honra e glória do nome de Deus. Não com um zelo mal direcionado, um zelo impróprio que desemboca em fanatismo, mas com um forte e irresistível desejo por Deus, pela sua casa, pelo seu serviço, pela sua palavra. Como Finéias, os crentes devem ter uma urgência, um fervor, um desejo zeloso pelo Senhor e tudo que é relacionado com Ele. Em reconhecimento a tal lealdade, o Senhor concede a Finéias uma aliança de paz, como nos declara a passagem de hoje. E também a passagem que se encontra lá em Isaías 54:10, que eu gostaria de ler para você. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Esta é a promessa, e é uma promessa tremenda. Como disse C.S. Lewis, devemos ser como pequenos cristos, se quisermos nos chamar de seus discípulos. Devemos orar para que, em meio às flagrantes injustiças desse mundo, em meio às crescentes lacunas entre ricos e pobres, em meio a um secularismo e pluralismo crescentes, até mesmo no meio da presença do pecado na igreja, Deus possa nos tornar zelosos com o seu zelo, mas como seu filho o demonstrou, não como Finéias o fez. Então, de fato, poderemos experimentar sua aliança de paz em nossa vida. Que a breve reflexão de hoje nos leve a pensar acerca da atitude que temos tido em relação ao pecado e à glória de Deus. E ficam algumas perguntas para você. Somos diligentes em preservar a honra do Senhor? Estamos preocupados com a presença do mal? O que podemos fazer contra o mal na igreja ou na nossa própria vida? Existe algo que Deus deseja que você faça com base no que você ouviu hoje? Que Deus abençoe a tua vida e que você desfrute da aliança de paz. Deus contigo.